Gilberto Kassab não quer eleger um presidente da República. Valdemar Costa Neto também não quer eleger um presidente da República. Quer dizer, eles até querem, se vier de brinde, mas o objetivo de ambos em 2026 é outro. Eles querem, cada um com seu partido, fazer a maior bancada possível de deputados federais. A verdadeira disputa eleitoral de outubro não é entre Lula e Flávio Bolsonaro, ou Ronaldo Caiado, ou Romeu Zema. A briga está mesmo entre o PL de Valdemar e o PSD de Kassab. Os dois estão se posicionando para lavar a égua na eleição legislativa e, com isso, para mudar definitivamente o jeito de fazer política no Brasil. Na segunda-feira, eu estive em um evento pela manhã com Valdemar Costa Neto, um almoço do LIDE, aquela associação de empresários liderada pelo ex-governador João Dória. Aliás, ele estava lá também, todo sorridente, de volta ao seu papel natural de lobista do empresariado. À tarde, eu fui ao evento de lançamento da pré-candidatura de Caiado na sede do PSD. E eu vou contar um pouco de cada um para vocês entenderem por que eu estou dizendo que a briga é entre esses dois gigantes aí. No almoço, Valdemar foi absolutamente incapaz de formular uma frase completa sobre o que Flávio Bolsonaro quer oferecer ao país. Apesar do público bastante simpático ao bolsonarismo, o presidente do PL foi sim cobrado disso. Afinal, o que Flávio representa, oferece, planeja? Ele está se preparando muito para isso, com certeza, respondia Valdemar sem qualquer firmeza. As respostas giravam sempre em torno de encerrar o ciclo de Lula e do PT no poder. Valdemar também enalteceu Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, e só faltou implorar para que a família pare de brigar entre si. Agora, sabe o que Valdemar tinha na ponta da língua? O número de deputados e senadores que ele quer eleger em 2026. Essa conta está pronta. Ele não fala muito para que quer tanto deputado e senador, já que até de impeachment de ministro do STF ele já parece ter aberto mão. Mas sabe que quer e precisa dessas bancadas. Bom, eu corri de lá para o PSD, achando que o anúncio de uma candidatura presidencial estaria disputadíssimo, com muitos correligionários querendo apertar a mão do presidenciável, com muita militância partidária para fazer barulho, para fazer uma cena para o Jornal Nacional, essas coisas. Chegando lá, uma meia dúzia de jornalistas se perguntava se não ia ter nenhum cafezinho, uma água para os pobres operários da notícia ali. Kassab e Caiado chegaram e foram cumprimentados por algumas poucas lideranças do partido. As grandes mesmo não estavam lá, nem as de São Paulo. Guilherme Afife Domingos não estava, Heráclito Fortes não estava, Jorge Bornhausen não estava, Felício Ramute não estava, Gilberto Kassab estava. Ele não é um orador particularmente carismático. Ainda assim, a apatia com que introduziu Caiado como o escolhido do partido chamou minha atenção. Foi uma apresentação protocolar, pouco entusiasmada, insossa. Caiado, a seu modo, fez um discurso mais vibrante, mas a plateia lá não era tão amigável, sendo muito mais de jornalistas do que de correligionários que torcem por ele. Então, por que Kassab fechou com Caiado se havia uma turma bem mais efervescente, ainda que pequena, advogando por Eduardo Leite? Porque Caiado, com seu discurso claro de direita linha dura com o crime e pró-agronegócio e propriedade, é capaz de conquistar muitos votos para a Câmara e dividi-los com o bolsonarismo. Leite, com seu discurso liberal moderado, ainda que de centro-direita, não mobiliza o palanque dos deputados. Mas a pergunta real a ser feita é: por que, afinal, Valdemar e Kassab querem tanto ter a maior bancada no Congresso? Eu já te respondo, fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. E estreou no streaming do Meio uma série que tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui.
Ponto de partida, a série Nós Brasileiros. Uma sinopse rápida. Você vai descobrir porque o Brasil não está dividido em dois, como a gente costuma repetir. Está dividido em 5. São 5 grupos com vidas diferentes, ideias e sonhos diversos. E quando você entende isso, as conversas que a gente tem aqui toda semana ganham outra camada. O link para ser premium e assistir está na descrição do vídeo. Assine o meio. Bom, a primeira razão para querer fazer muito deputado é a mais óbvia. É grana, din-din, bufunfa. A professora Lara Mesquita, da FGV, explica o mecanismo que está por trás de cada decisão partidária em 2026. No Brasil, cerca de 80% dos recursos de campanha tiveram origem estatal em 2022. Vieram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, que neste ano vai distribuir quase 5 bilhões de reais. A maior parte desse dinheiro é dividida com base no desempenho de cada partido na eleição para a Câmara dos Deputados, assim como o fundo partidário. Então, quanto mais deputados federais uma legenda faz, mais rica ela fica no ciclo seguinte. A consequência é direta. Partidos têm incentivo para maximizar a sua bancada de deputados federais e não para as eleições presidenciais. Uma candidatura presidencial que mobilize eleitorado e arraste voto proporcional vale ouro, mesmo que ela perca em outubro. O número de candidatos presidenciais já conta um pouco essa história. Em 1989, aliás, quando o Ronaldo Caiado disputou pela primeira vez, 22 candidatos concorreram. Em 2022, foram 11. Está deixando de ser interessante lançar candidato a presidente se não houver chance clara de vitória, a menos que a candidatura sirva a outro propósito. O número de partidos também está diminuindo desde a cláusula de barreira, e isso, claro, também afeta o número de candidaturas presidenciais. Há menos estruturas partidárias capazes de bancar uma campanha majoritária. Mas, com as transformações de como o dinheiro público é distribuído no país, será que precisa mesmo de presidente? O orçamento já está nas mãos do Legislativo a partir das emendas impositivas. Os recursos para os partidos e as campanhas vão para os partidos via Legislativo. O presidente da República tem cada vez menos poder de decisão e menos poder de oferecer algo aos partidos para montar sua coalizão. Acontece que com esse desenho, os caciques dos partidos também perderam um pouco de poder, porque os parlamentares ganharam autonomia com as emendas. Eles mesmos recebem os recursos, mandam para suas bases eleitorais e garantem com isso o caminho para sua reeleição. Então, qual o próximo passo que Kassab, Valdemar, Arthur Lira, Baleia Rossi, Hugo Mota e outros caciques estão orquestrando? Mudar o sistema político e o sistema eleitoral, buscando emplacar o semipresidencialismo e o voto distrital misto. Kassab está em campanha pelo voto distrital misto já faz tempo. O relator do projeto que tramita na Câmara é de seu partido e ele vem percorrendo redações e associações com essa bandeira. Nesse modelo, além de votar num candidato que represente aquele distrito, aquele pedacinho de Brasil, os eleitores votam em um de uma lista que os partidos oferecem. Isso preserva, em boa medida, o voto ideológico e, em tese, dá mais responsabilidade aos parlamentares, que vão ser cobrados mais diretamente por seus eleitores. E isso também volta a fortalecer bastante as lideranças partidárias. O passo seguinte, conforme diminui o número de legendas e aumenta a força das legendas remanescentes, é instituir o semipresidencialismo, em que o nome de quem governa de fato vem do Congresso, ainda que indicado pelo presidente eleito. É a transição quase completa de poder para o parlamento. O problema não está tanto em advogar por isso, em defender tudo isso.
são modelos que podem perfeitamente funcionar, ou não. Cada um tem vantagens e desvantagens. O problema é que isso não está ficando claro em nenhum discurso, em nenhuma agenda de campanha. Não existe um debate real sobre isso com a sociedade. PL e PSD podem ser as maiores bancadas do Congresso e decidirem o futuro do nosso sistema político sem que o programa de governo, a visão de país, os planos para o Brasil estejam descritos, claros, uníssonos. As campanhas para deputados federais costumam ser hiperlocalizadas, fragmentadas, e os eleitores normalmente decidem na véspera em quem vão votar. Seria mais honesto abrir o jogo sobre o que realmente se trata a eleição de 2026. O Brasil não está dividido em dois, está dividido em 5 realidades muito distintas. O agro, a periferia urbana, o popular estatal, a classe média tradicional, a elite econômica. Há 5 sentidos de tempo, 5 noções de ambição, 5 conjuntos de valores. Esses 5 grupos vão às urnas em 2026 e entender o que cada um quer é a diferença entre o ler o resultado e ser surpreendido por ele. É sobre isso esse novo episódio do Ponto de Partida série. Então vem comigo, vamos descobrir o nosso país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.